Fala pessoal, tudo bom com vocês? Galera, vocês são muito bem-vindos em mais este vídeo que nós estamos gravando aqui a respeito das preciosas lições da Escola Bíblica Dominical da classe jovem. Eu me chamo Bruno e juntos nós estudaremos a respeito da lição de número 11, que será lecionada no próximo domingo, no dia 13 de março de 2022. Vale ressaltar que esse canal é um canal especificamente para extrairmos aqui subsídios para professores e professoras que vão lecionar na escola dominical dos jovens. Então, já se inscreve aí se você está vindo aqui pela primeira vez e ao final do vídeo, se você gostar do conteúdo que aqui será falado, deixa o seu like aí compartilhando com mais alguém. Beleza? Pessoal, vamos iniciar a nossa lição 11 aqui falando a respeito do sétimo sinal de Jesus. Jesus ressuscita Lázaro. Então, é uma lição fantástica, uma lição fenomenal que vai nos trazer aí grandes enriquecimentos e vai nos levar aí a um profundo conhecimento de quem de fato é Jesus Cristo. Então, para começar aqui, nós temos o nosso texto principal, que ele está no Evangelho de João, capítulo 11, verso 25, no qual ele diz assim, ó: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. No resumo da lição, nós temos: Jesus tem o controle a respeito da vida e da morte. Então, com isso, nós já podemos entender a respeito do que será tratado nessa lição. Falaremos aqui a respeito do fato de quando Jesus ele ressuscitou o seu amigo Lázaro. E dentre as lições passadas, essa também possui alguns objetivos. E dentre esses objetivos são três. O primeiro deles é a gente apresentar a respeito a aldeia de Betânia. Poder falar um pouquinho ali do porquê Jesus ele sempre escolhia Betânia para poder se hospedar. O segundo objetivo é explicar a respeito do milagre da ressurreição. E o terceiro é explanar acerca da soberania de Deus. Então eu deixo aqui bem claro novamente para vocês. É muito importante nós, enquanto professores, deixar muito bem fixados a respeito dos objetivos. Porque se os nossos alunos saírem da nossa classe com esses objetivos bem fixados na sua mente, a nossa aula já valeu 100%. Então é muito importante nós apresentarmos esses objetivos e poder focar neles para que a nossa aula seja 100% proveitosa, beleza? Então vamos aqui para o nosso texto bíblico em classe, que hoje ele está aqui bastante subdividido, porque se fôssemos ler ele inteiro, seria uma leitura muito extensa. Então o autor da lição aqui, ele decidiu separar. Então ele começa do 1 ao 4, claro, né, no capítulo 11 do Evangelho de João, versículos do 1 ao 4, depois o 14 ao 17, depois do 39 ao 41 e depois do 43 ao 44. Repito, é muito importante vocês fazerem a leitura bíblica em classe, porque através desse texto vai trazer fundamentação para a sua aula, tá bom? Então ele diz assim, ó: Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Olha que ponto importante isso. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. No 14. Então Jesus disse-lhes abertamente: Lázaro está morto. No 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. No 39 diz assim: Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Então tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, e tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lençol, disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Então, é um texto muito fundamental para a nossa aula. E graças a isso nós temos aqui a nossa introdução. Depois da introdução nós temos os seus subtópicos. Toda aula eu gosto de falar isso, porque existem aí pessoas que me perguntam, falando a respeito da introdução, que daí é um breve resumo da lição. E é isso mesmo, pessoal. Nós precisamos fazer essa pequena introdução para que os seus alunos fiquem com os olhos bem fixados no que você vai falar depois. E isso já é legal, porque já vai abrir na mente deles ali um leque de perguntas, ou talvez de dúvidas e questionamentos, que através da sua introdução vai fazer com que eles interajam na aula, certo? Então é muito importante vocês trazerem essa introdução para que eles possam compreender melhor do que será tratado na aula de vocês. E só lembrando,
É muito importante que vocês consigam dividir muito bem o tempo que é proposto para vocês darem essas aulas. Porque, novamente, aqui eu falo, eu vejo muitos professores gastando muito tempo apenas no tópico 1 e quando chega no tópico 2 e no tópico 3 para poder finalizar a lição, já não tem mais tempo. E os alunos vão para casa cheios de dúvidas, cheios de questionamentos e a aula não fica tão interessante. Então, já reserve aí, prepare aí, se você tem 1h30 para estar lecionando a sua aula, já deixa aí bem desenhado certinho quantos minutos você vai poder gastar em cada tópico, em cada subtópico, para que a sua aula fique muito mais objetiva, tá certo? Então, vamos entrar aqui no nosso primeiro subtópico, falando a respeito da aldeia de Betânia, porque no subtópico de número 1, ele traz a sua posição geográfica. E é importante a gente estar lendo isso daqui. A pequena aldeia de Betânia é citada várias vezes nos evangelhos. É legal vocês trazerem esse questionamento para eles, porque vai despertar neles uma curiosidade de querer saber do porquê Jesus ele visitou Betânia várias vezes. Então, traz as citações que está em Mateus, capítulo 21, versículo 17, que está também em Lucas, capítulo 19, versículo 19, e também onde está em João, capítulo 11, versículo 1, e no capítulo 12, versículo 1. É muito legal vocês darem essas referências para que eles possam compreender e entender o porquê Jesus foi tantas vezes nessa aldeia chamada Betânia. É bem provável que essas citações não correspondam a todas as vezes que Jesus ali esteve, mas os registros que temos são suficientes para que entendamos quão estratégico foi aquele lugar. É como quando viajamos para uma cidade grande e preferimos nos hospedar em seus arredores, em um lugar discreto, evitando os tumultos da metrópole. Então, é interessante a gente poder frisar nos nossos alunos que Jesus ele preferia a aldeia chamada Betânia por algumas circunstâncias. A primeira é porque ele tinha uma missão a realizar naquele local. Até porque Jesus ele ficou hospedado algumas vezes na casa de Marta e Maria. E também na de Lázaro, que ambos eram irmãos. Então, Jesus ele já tinha o seu plano desenhado. Então ele entendia que quando ele desenvolvia um relacionamento íntimo com essas pessoas, ele poderia até mesmo dormir na casa delas. E foi o que aconteceu. Jesus ele pôde desenvolver um relacionamento muito profundo com esses 3 irmãos, a tal ponto de que quando Lázaro ficou doente, as irmãs mandaram em chamar Jesus para que Jesus pudesse trazer vida para ele. E aí é onde vem Jesus falando que aquela enfermidade era para a glória de Deus e não para a morte. Mas isso a gente vai poder discorrer mais adiante. Então, falando a respeito da sua posição geográfica, a gente consegue compreender que através desse estudo, Betânia fica aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém. Então, Jesus ele não queria ficar no centro, onde tinha muitas pessoas, onde pelo fato de Jesus ter realizado ali muitos milagres, as pessoas buscavam Jesus. Então, ele preferia se isolar em uma certa aldeia e através disso, ele desenvolver comunhão, desenvolver relacionamento com essas pessoas. E no subtópico de número 2, ele já traz exatamente falando a respeito dessa estratégia, do ponto estratégico de Jesus para ele poder ter ficado nessa aldeia chamada Betânia. Então, como eu já falei aqui, ele ficava aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém. Então, é importante nós deixarmos isso aí bem fixado na cabeça desses jovens aí, beleza? No subtópico de número 3, ele vem falando a respeito sair da agitação, saindo da agitação. E ele diz assim, ó, Betânia era um lugar por vezes escolhido por Jesus para sair da agitação da movimentada Jerusalém. Essas viagens a Betânia levaram Jesus a ter um relacionamento muito terno com os irmãos Lázaro, Marta e Maria. Eles o recebiam em sua casa, dedicando-lhe serviço, tempo e atenção, principalmente Maria, que se assentava aos pés de Jesus e ouvia sua palavra. Essa referência está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10 e no seu versículo 39. Então, falando a respeito desse relacionamento, falando a respeito de Jesus sair do centro de Jerusalém, sair da movimentada agitação, então é muito importante a gente também falar isso, porque quando a gente faz um culto no nosso lar, um culto doméstico, a gente não consegue trazer todo mundo, porque é um negócio mais íntimo, é um negócio mais privado, até porque eu não sei na casa de vocês, mas na minha casa não cabe muita gente. Então, eu tenho que selecionar as pessoas que podem estar vindo na minha casa para poder fazer um culto, trazer um ensinamento, alguma coisa. E com Jesus também não era diferente. Ele precisava estar em um ambiente onde ele era bem recebido. E na casa de Marta, Maria e Lázaro, ele era muito bem recebido. Tanto é verdade que a Bíblia Sagrada diz que Maria se assentava aos pés de Jesus para poder ouvir os ensinamentos de Cristo. Enquanto Marta ficava preocupada com os afazeres domésticos, porque às vezes as pessoas querem receberem os visitantes tão bem que ela fica preocupada se tem alguma desorganização na casa, se tem um cafezinho para fazer, um almoço ou uma janta, e Marta ela se preocupava muito com isso. Então é por isso que as inquietações dela não permitiam ela desfrutar dos melhores e maiores ensinamentos a respeito do que Jesus estava falando. Então, Jesus ele preferia sair da agitação
daquela época para poder estar num ambiente onde as pessoas conseguiam parar e ouvir o que ele tinha para dizer, tá certo? Subtópico de número 2, aí o autor ele já entra no texto propriamente dito, porque ele vai abordar a respeito do milagre da ressurreição. E isso aqui é muito importante a gente extrair algumas lições para poder levar para os nossos jovens a respeito dessa ressurreição. Porque nós estamos falando aqui a respeito do 7º sinal de Jesus, constado no Evangelho de João. Importante vocês frisarem isso para os alunos, que nós estamos estudando a respeito do Evangelho de João. E no Evangelho de João, agora nós deparamos com o 7º sinal de Jesus. E talvez um dos sinais mais assustadores, porque Jesus ele ressuscita um morto, ele ressuscita Lázaro. E no subtópico de número 1, ele vem tratando a respeito para a glória de Deus. E ele diz assim, a expressão glória de Deus tem um lugar central nesse texto. Jesus disse aos discípulos que a enfermidade era para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Quando Marta hesitou diante da ordem de tirar a pedra do sepulcro, Jesus ressaltou justamente esse propósito. Esse milagre, portanto, seria mais um evidente sinal de sua divindade. Embora já tivesse registrado tantos outros, João precisava incluir esse que mostra o poder de Cristo sobre esse terrível inimigo, a morte. Então, quando João ele decidiu incluir mais este milagre no rol dos sinais e dos milagres de Cristo, ele estava querendo nos dizer que pode estar a nossa vida em total desordem, que a nossa vida pode estar desmoronando, que tudo pode ter perdido o controle da nossa vida, que nós já não consigamos mais enxergar um palmo na frente do nosso nariz. Mas quando nós temos Cristo na nossa vida, oh, aleluia! Quando nós temos Jesus na nossa vida, ele consegue nos colocar no trilho da vida existencial novamente. E aquilo que era para a morte começa a se tornar algo que vai glorificar o Filho de Deus. Nesse caso de Lázaro especificamente, foi exatamente isso que aconteceu. Existia uma família chorando. Existia uma família esperando de forma ansiosa a chegada de Jesus para que Jesus pudesse trazer vida para aquela pessoa que estava doente. E passaram-se os dias e Jesus não chegou. E com isso, talvez chegou algumas decepções na vida daquelas pessoas. Porque Jesus, ele dormia naquela casa. Ele amava aquelas pessoas. Ele tinha um relacionamento profundo com aquelas pessoas. A intimidade era profunda. E quando eles precisaram de Cristo, Cristo não conseguiu atendê-los de imediato. E por que isso? Porque Jesus precisava manifestar a glória de Deus através daquele milagre. Então, meus irmãos que estão me ouvindo agora, quando um problema surge na nossa vida e a gente acha que não vai ter mais força para poder resolver, ou que talvez já não tem mais a capacidade nas nossas mãos de poder solucionar aquele tipo de problema, é aí onde é manifestado o poder e a glória de Deus. Quando foge da nossa possibilidade humana de raciocínio, quando a nossa mente já não consegue mais alcançar uma solução para um problema irresolvível, é aí onde Jesus ele entra e muda totalmente a trajetória daquela situação. Foi exatamente isso que aconteceu na vida de Lázaro. Na vida também das irmãs de Lázaro, pois elas já estavam desesperadas, achando que nunca mais veriam seu irmão, pelo fato da morte ter chegado na vida dele. Então, é muito importante a gente apresentar esse cenário de um outro ângulo, num outro aspecto. Induza os seus jovens a pensar a respeito da morte na vida de Lázaro. E depois a gente vai entender o porquê que Jesus ele levou 4 dias para poder chegar diante de Lázaro, pedir para remover a pedra e gritar, Lázaro, sai para fora. A gente já vai chegar lá. No subtópico de número 2, a gente vai trazer uma diferença ali falando a respeito defunto ou Lázaro. E aqui a gente entende que quando Jesus ele clama, Lázaro vem para fora, a gente se pergunta, bom, Lázaro estava morto. E as pessoas costumam a chamar mortos de defunto, certo? Isso contém na lição. Lê aí para você ver. As pessoas, por mais carinhoso que seja aquele ente querido que faleceu, a pessoa vai se referir a ele como defunto, porque já morreu, já faleceu, já não tem mais vida. Mas naquela ocasião, se Jesus ele clama, defunto, sai para fora, imagino eu, e a lição diz isso, que talvez o cemitério inteiro seria ressuscitado, porque Jesus ele tem poder sobre a morte. Então, Jesus ele pede para remover a pedra. Quando a pedra é removida, ele eleva os seus olhos para o céu, ele agradece o Pai para ter ouvido, e quando isso acontece, ele chama Lázaro, vem para fora. Então Lázaro sai, envolto aos panos, envolto às ataduras, e ele pede para poder desamarrar, desenrolar Lázaro daquela situação,
para que Lázaro pudesse ir. Então, isso é muito lindo. Olha o poder restaurador que o nosso Jesus ele tem. Se ele tem poder sobre a morte, imagina sobre a vida daquele teu ente querido que você tanto ora, que você tanto clama. E aqui eu já libero uma palavra profética na sua vida. Não desista daquelas pessoas que você está orando, porque Jesus, no momento certo e para que o nome dele seja glorificado, ele vai agir. Nós vamos entender a respeito da ressurreição quando Jesus ele está lá distante, as pessoas vão até ele dizendo: Lázaro ele está doente, precisa que você vá lá. E ele espera 4 dias. A pergunta que você pode estar se fazendo agora é a seguinte: bom, se Jesus sabia que ele ia morrer, não era mais fácil Jesus ter ido lá e só restaurado a saúde dele? Também poderia. Mas para Jesus não existe a palavra impossível. Então para ele, todas as coisas são possíveis e acabou. E o fato de ele ter esperado 4 dias para poder ir ressuscitar Lázaro é porque naqueles tempos os judeus eles tinham um costume. No primeiro dia da morte de alguém, eles ficavam esperando, porque primeiro era a morte física da pessoa. O segundo dia era a morte espiritual. E no terceiro dia era a morte material da pessoa. Então, quando aquela pessoa chegava no seu 4º dia, ela não ressuscitava, e daí era a hora de poder enterrar. Então, Jesus ele demora aproximadamente 4 dias, aproximadamente não. A Bíblia é muito enfática ao dizer que Jesus ele vem depois de 4 dias para poder ver Lázaro, exatamente por isso, para poder quebrar qualquer tipo de barreira. Porque se ele volta no primeiro dia da morte de Lázaro, as pessoas iam falar: não, ressuscitou porque ainda estava no prazo. Mas não, Jesus ele esperou passar 4 dias para poder chegar lá e operar esse grande milagre, para poder quebrar qualquer tipo de possibilidade daquelas pessoas não acreditarem no milagre que ele estava realizando. Então, o que poderia ter acontecido nesses 4 dias? Muita angústia, muito choro por parte da família, dos amigos e das pessoas que amavam Lázaro. Então, imaginam, 4 dias de ansiedade, 4 dias de tristeza profunda. São noites sem dormir, sem comer, sem querer fazer nada, só de tristeza e angústia, até que Jesus ele chega e ele começa a realizar esse grande milagre na vida de Lázaro. Então, meus irmãos que estão me ouvindo, nós vamos aprender nessa lição a respeito da soberania de Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis, está no Evangelho de Lucas no capítulo 1. Para Deus todas as coisas são possíveis, não existe a palavra impossível no dicionário do Senhor Deus. Então, a soberania dele é tão forte, é tão profunda, que foge da nossa possibilidade de raciocínio. É por isso que o tópico de número 3, ele vai dizer a respeito dessa soberania. E ele traz nos seus subtópicos temas muito importantes, muito interessantes. Ele fala assim: era um acaso ou um propósito? Vivendo os propósitos de Deus ou o soberano intervém? Então, são assuntos que você consegue tratar de forma muito profunda com seus alunos. Que tal você conversar com eles a respeito? Quais são os propósitos na vida de alguém que tem Deus? O que será que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa que tem promessa? Vamos voltar lá no livro de Jó e ver o que Deus foi capaz de permitir o que acontecesse na vida de Jó para que o nome dele fosse glorificado? Então, não é a primeira vez que alguém padece algum tipo de situação para que o nome de Deus seja glorificado. E isso a gente já tratou aqui em aulas anteriores. A gente já falou que tem pessoas que estão passando alguma enfermidade ou alguma dificuldade, as outras pessoas gostam de apontar o dedo dizendo que aquela pessoa está em pecado, ou isso ou aquilo outro. Mas não, existem coisas, circunstâncias e fatos que acontecem na vida do crente para que o nome do nosso Pai seja glorificado. E com isso, você pode compartilhar conhecimento com seus jovens, testemunhos, experiências de vida, de inúmeras situações que talvez você passou, que consegue entender que foi para que o nome do nosso Deus foi glorificado. Desde uma porta de emprego que se fechou para que outra maior se abrisse, e outras inúmeras situações que devem ter acontecido e o nome do nosso Deus foi glorificado na sua vida. E com isso, nós chegamos na nossa conclusão. Então, a nossa conclusão ela é muito fantástica, porque ela diz assim, ó: a ressurreição de Lázaro foi uma clara oportunidade de Jesus revelar aos judeus o seu poder sobre a morte. Ponto final. Com isso, Jesus ele quis esclarecer para os judeus que ele tinha o controle da vida e ele tem o controle da morte. Então, ainda que esteja morto, se crer nele, viverá. Espero que essa aula tenha edificado a sua vida, assim como edificou a minha, quando eu estava estudando para poder ministrar no próximo domingo e preparar essa pré-aula aqui com vocês. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa te dar uma sabedoria sobrenatural para você ministrar essa aula. Então, continue estudando, não pare por aí. Lembre-se que os estudos da Palavra de Deus é infinito, não se findam nunca. Então, continua nessa força, continua nesse mesmo entusiasmo, que um dia você vai ver o que Deus é capaz de fazer na sua vida, na sua classe, no seu ministério, aí é onde você está inserido.
Fique com essa palavra em nome de Jesus.